Amém. Meus queridos irmãos, uma boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder servi-los com a palavra de Deus, nessa noite tão preciosa que o Senhor nos concede, tantos irmãos, a igreja repleta de pessoas, alguns irmãos de pé, que Deus abençoe vocês, pela gentileza de nos acompanhar. Aqueles que nos acompanham pela internet, que Deus abençoe, da mesma forma, em nome de Jesus, que na proporção em que essa palavra possa falar ao nosso coração, aqueles que se encontram presencialmente aqui, que da mesma forma possa falar ao coração de todos vocês. Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses no capítulo 2. Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, nós estaremos lendo a partir do verso 1. Amém, irmãos? Todos encontraram? Muito bem. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim, digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Meus irmãos, que Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Nesse primeiro momento nós vamos ler até o verso 5 e depois, com a graça de Deus, nós vamos avançando. Amém? Vamos orar um pouco mais, em nome de Jesus. Senhor, nós te amamos com toda a força do nosso coração. Nesse momento, ó Deus, nós rogamos o teu favor para que em graça e misericórdia o Senhor fale conosco através da exposição pública da tua palavra. Meu Deus, esse texto precioso nos alerta quanto à importância de termos um conhecimento sadio a teu respeito, Senhor. Que a nossa igreja esteja alicerçada em Ti, que és, ó Deus, a rocha da nossa salvação. E que nada, meu Deus, possa interferir o relacionamento que temos para com o Senhor. Dá-nos uma espiritualidade sadia, ó Deus. Uma igreja sadia para a maior glória do Teu nome. Meu Deus, é assim que nós oramos e por tudo Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. A epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses foi escrita cerca de 30 anos após a ressurreição do Senhor Jesus. A essa altura, os nossos irmãos apóstolos e os discípulos diretos dos apóstolos haviam deixado a região de Jerusalém e o evangelho já havia alcançado a Europa. Portanto, nós havíamos avançado desde a região mais ao oriente do mundo, passando por toda a região da Ásia Menor, os antigos Balcãs europeus, desde a Macedônia até a Grécia, e agora nós estávamos em Roma. O apóstolo Paulo, por sinal, escrevia daquilo que nós poderíamos chamar de uma espécie de prisão domiciliar. Ele era o principal expoente da nossa fé nessa segunda metade do primeiro século, e por conta de ser esse grande expoente, sendo perseguido pelo Império Romano, o apóstolo Paulo se encontrava encarcerado, espécie de prisão domiciliar, prisão que era produto de um engodo levantado pelos judeus que eram inimigos do apóstolo Paulo, opositores da palavra de Deus. E estando preso na cidade de Roma, o apóstolo Paulo, ele liderava a igreja do Senhor a partir da tecnologia que ele tinha à disposição. E a tecnologia da época era a produção de cartas. O apóstolo Paulo recebia visitantes em sua casa, esses homens traziam informação, e com base nas informações que o apóstolo Paulo recebia, ele escrevia documentos, para que com base nesses documentos, as comunidades emergentes, as igrejas recém-plantadas, pudessem se orientar. Foi dessa maneira que ele escreveu essa carta, a epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Estando na cidade de Roma, ele recebeu a visita de um homem chamado Epáfras. Epáfras foi provavelmente o fundador da comunidade de Colosso. O apóstolo Paulo, quando essa igreja foi formada, quando ela foi fundada, plantada,
se encontrava na cidade de Éfeso. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 10, o apóstolo Paulo vai nos dizer que enquanto ele esteve na cidade de Éfeso, lecionando teologia numa espécie de seminário primitivo, toda a Ásia Menor ouviu o evangelho. Então, muito provavelmente, Epáfras foi um desses alunos. Ele foi catequizado pelo apóstolo Paulo na cidade de Éfeso, que era a principal cidade da Ásia Menor, e depois ele voltou para sua terra natal, para sua cidade de origem, que era a cidade de Colosso, sendo, portanto, a pessoa que plantou a igreja. É isso que o apóstolo Paulo nos diz no capítulo 1, do verso 3 ao verso 7. No capítulo 1, verso 3, o apóstolo Paulo vai dar graças a Deus pelo fato de ter ouvido falar a respeito da fé que havia na cidade de Colosso, a fé em Cristo Jesus. E como essas pessoas tiveram acesso ao conhecimento da cruz ensanguentada. Colossenses capítulo 1, versículo 7, Paulo vai dizer: segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo Jesus. Portanto, Epáfras levou informações a respeito de como se encontrava essa comunidade, e estando provavelmente na cidade de Roma, ele também foi alcançado, ele também foi preso, e agora amargava o cárcere com o apóstolo Paulo. Mas esse homem levou ao apóstolo Paulo informações de que haviam falsos mestres dentro da comunidade de Colosso. Homens que estavam ensinando algo que não tinha nada a ver com a cruz ensanguentada de Cristo Jesus. Epáfras, muito provavelmente, não reunia as ferramentas necessárias para afastar toda aquela heresia que fazia com que aquela igreja estivesse prestes a naufragar na fé. Portanto, ele foi enviado pela comunidade até Roma, ele compartilhou das suas angústias com o apóstolo Paulo, ele disse como a cidade se encontrava, e isso deu vazão à produção da carta. A epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses é um documento escrito pelo apóstolo Paulo para ensinar aquela igreja a como se posicionar, fazendo frente aos falsos mestres, aos falsos pregadores do evangelho que estavam naquela comunidade. No capítulo 1, do verso 13 até o verso 23, o apóstolo Paulo lembra aquela comunidade qual deve ser o comportamento teológico dela quanto ao seu relacionamento em Cristo Jesus. Ele leva até a igreja algumas ferramentas para que eles possam se posicionar quanto àquela heresia, que era chamada até então de heresia colossense. E depois no capítulo 1, do verso 24 até o verso 29, o apóstolo Paulo compartilha com aquela igreja, que ele não conhecia pessoalmente. Paulo nunca esteve pessoalmente naquela comunidade, até o momento em que ele escreveu essa carta. Do verso 24 ao verso 29 do capítulo 1, Paulo exterioriza o orgulho, a alegria do seu coração em ser um missionário, em ser um porta-voz do evangelho, e como ele estava feliz em saber que aquela igreja recém-plantada estava, ainda que com poucas ferramentas, lutando para permanecer fiel. Agora, no capítulo 2, que é o capítulo que nós vamos estudar hoje à noite, o apóstolo Paulo se posiciona a favor da igreja. Ele vai dizer para aquela igreja que mesmo que ele não esteja lá pessoalmente, em espírito, através das informações que ele está recebendo, de tudo aquilo que ele está ouvindo, ele está orando por aquela igreja. Está procurando a face de Deus para que aquela igreja resista, para que aquela igreja caminhe. E nesse capítulo 2 ele vai procurar orientar a igreja a reconhecer qual de fato é o genuíno evangelho, para que dessa maneira ela não se permita enganar pelos falsos mestres. Meus irmãos, vocês compreenderam? Pois bem, esse é o contexto do capítulo 2, e é com base nisso que a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer: eu gostaria, meus irmãos, que vocês soubessem quão grande luta eu venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos ainda não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Portanto, no verso 1,
Paulo exemplifica para nós, ele exterioriza algo que outrora estava no seu coração. Ele quer que aqueles irmãos entendam quão grande luta ele vem mantendo para que as igrejas do Vale do Rio Lico permaneçam de pé. Ele diz: eu gostaria que vocês soubessem quão grande luta. E a palavra para luta, na língua em que o Novo Testamento foi escrita, seria a raiz da palavra agonia em língua portuguesa. É como se, em outras palavras, o apóstolo Paulo estivesse dizendo: eu gostaria que vocês soubessem quão grande agonia, quão grande batalha, quão grande luta eu venho mantendo a favor da igreja de Colosso e da igreja de Laodiceia. Havia um rio que regava essa região da Ásia Menor, e haviam 3 grandes cidades que eram banhadas por esse rio e que foram plantadas por missionários quando Paulo ainda estava em Éfeso: Colossos, Laodiceia e uma outra cidade agora que me foge a memória, irmãos. Quando eu lembrar, eu vou dizer para Hierápolis. Pastor Rony soprou aqui, tá certo? Portanto, haviam essas 3 cidades, elas eram banhadas por esse rio. O apóstolo Paulo aparentemente não conhecia essas igrejas pessoalmente, mas ele agonizava em oração para que elas permanecessem de pé. E aqui nós temos um exemplo maravilhoso de como funciona nos bastidores o genuíno ministério pastoral. Porque boa parte do trabalho do pastor acontece de fato fora dos holofotes, nos bastidores, no lugar secreto, quando ele está com seus joelhos dobrados, em agonia, para usar um termo do apóstolo Paulo, orando para que a sua comunidade seja de fato enraizada, alicerçada no conhecimento da palavra de Deus. Aquele momento em que o pastor se coloca de joelhos orando por famílias, orando por pessoas específicas, por jovens, por adolescentes, por aquele novo convertido, para que ele compreenda o sermão, para aquele irmão que está se enamorando pelo estudo da teologia, para que ele crie raízes teológicas de fato sadias, sólidas, coisas que permeiam o coração de um ministro. Nessa carta, o apóstolo Paulo, ele compartilha conosco o que o deixava agoniado. Por qual motivo ele batalhava em oração pela comunidade de Colosso e pela comunidade de Laodiceia. Ele diz isso no verso 2. Pelo que Paulo orava? Ele diz, verso 2, a porção inicial: Paulo orava para que o coração daqueles irmãos fosse confortado e vinculado em amor, para que eles tivessem toda a riqueza da forte convicção do seu entendimento. Em outras palavras, Paulo orava para que aquela igreja compreendesse a real doutrina, porque se aqueles irmãos compreendessem a doutrina genuína, os falsos mestres não reuniriam tamanhas ferramentas para ludibriá-los. E é tudo isso que nós queremos, irmãos, na igreja do Presidente Médici, quando estamos aqui ocupando o púlpito, pregando o evangelho. Tudo que nós desejamos, por meio da exposição pública das Escrituras, é que o Espírito Santo conforte e vincule o coração de vocês em amor, para que vocês tenham uma forte convicção de um verdadeiro entendimento, para que vocês não sejam enganados por falsos mestres, por falsos pregadores, para que vocês não sejam lançados de um lado para o outro como pessoas inconstantes, que não possuem raízes sólidas no Evangelho de Cristo Jesus. Então era essa a primeira coisa que Paulo pedia em oração, mas ele também orava por um outro objetivo. Ainda no verso 2, ele diz: eu também oro para que vocês compreendam plenamente o mistério de Deus. Ele está fazendo um link com o capítulo 1, onde ele nos explica que o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações já nos foi revelado. Cristo Jesus, a esperança da glória. Os falsos mestres que pregavam a heresia colossense, eles diziam que os irmãos da comunidade só progrediriam espiritualmente se eles tivessem acesso a uma espécie de mistério que era oculto para boa parte da comunidade, mas que era revelado para aqueles que eram mais íntimos, mais achegados. Então todo mundo que fazia parte da comunidade de Colosso, de Laodiceia, ficavam às voltas, porque se você chega para um ser humano e diz que há um segredo, e não diz qual é o segredo,
a pessoa fica na ponta dos pés, não é verdade? Se alguém chega para você e fala assim: olha, eu tenho uma novidade bombástica para te contar, mas eu só conto no final do dia, você não consegue fazer mais nada. Sobretudo se for uma mulher, não é? As irmãs são mais ávidas pelo conhecimento. A igreja ficava inquieta à procura de saber qual era esse mistério, e Paulo diz: não há mistério nenhum. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações já foi revelado. O mistério de Deus é Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. É o que ele está dizendo. Eu oro para que vocês compreendam plenamente o mistério de Deus. Verso 2. E quem é o mistério de Deus, irmãos? Aquilo que era ensinado através de tipos, de sombras, mas que à altura do Novo Testamento nos foi apresentado claramente. Jesus como a expressão exata do ser de Deus. Cristo. Versículo 3. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em outras palavras, se você tem o Senhor Jesus, você tem tudo. Você não precisa de mais nada. Cristo Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude do ser de Deus. Se você tem a Cristo, você tem todas as coisas. Não há falta de nada. Se o Senhor Jesus é o nosso pastor, de que nós sentiremos falta? Ora, meus amados irmãos, de nada. Portanto, agora Paulo nos revela o objetivo da sua oração. Verso 4. Atente para a preposição de instrumentalidade grega aqui. Esse para quê? É a finalidade da oração. Para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Trata-se de um objetivo magnífico, não é? Por que magnífico? Porque quando Paulo ora dessa maneira, para que a igreja se fortalecesse e ninguém pudesse enganá-la, isso obviamente incluía o próprio apóstolo Paulo. Uma igreja verdadeiramente sadia, ela é tão bem educada na palavra de Deus, que até quando o pastor dela está pregando, ela procura de fato avaliar a mensagem com base na palavra. Porque a última palavra não é do homem, a última palavra é de Deus. Deus não tem compromisso com a palavra do homem, Deus tem compromisso com a palavra dele. Por mais que o seu pastor seja carismático, um homem estudioso, piedoso, aquilo que ele ensina a você tem que passar pelo crivo da Escritura. A Escritura é regra de fé e prática, e não a pessoa do ministro. Porque o ministro falha, ele é pó, mas a palavra de Deus permanece para sempre, irmãos. Essa era a oração do apóstolo Paulo. E ainda no versículo 4, ele diz que ora para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Esses raciocínios falazes têm a ver com a heresia colossense. A heresia colossense era uma espécie de forma sincrética de crença. Um culto que procurava roubar a identidade do cristianismo e diminuir a pessoa do Senhor Jesus. Uma religião permeada por filosofias, por legalismo, por misticismo, por ascetismo. Então o apóstolo Paulo ora para que nenhum desses falsos mestres que eram tão poderosos na filosofia, no legalismo, no misticismo, no ascetismo, viesse a ludibriar os irmãos. Mesmo que nunca tivesse visitado aquela igreja pessoalmente, Paulo se sentia à vontade para falar dessa maneira. Ele diz, verso 5: pois, embora ausente quanto ao corpo, perceba, Paulo estava em Roma e essa carta estava chegando à região da Ásia Menor. Embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito. E esse em espírito, os irmãos levem em consideração as informações que ele estava recebendo de Epáfras, de mais pessoas. O apóstolo Paulo estava sempre recebendo visitantes, viajores em sua casa. Então ele diz: embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, eu estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Paulo estava orando pela igreja, combatendo por ela, buscando a face de Deus, para que essa igreja progredisse na fé.
Meus amados irmãos, é isso que nós precisamos fazer nos dias atuais. Nós precisamos estar em Cristo, nele radicados e confirmados e enraizados, mas nós também precisamos progredir em Cristo. Nós, pastores, nós temos essa preocupação, nós caminhamos com vocês, e nós ficamos sempre à procura de indícios, procurando saber se todos vocês estão saindo do ponto A para o ponto B, porque se o progresso de vocês não for manifesto a todos, alguma coisa está errada. Um organismo vivo, ele precisa crescer. Se você tem vida em Cristo Jesus, meu irmão precioso, você precisa progredir. Você precisa raciocinar biblicamente. Você precisa olhar para a palavra de Deus e conseguir vislumbrar qual o objetivo do Senhor em sair de um Gênesis e chegar no Apocalipse. Você consegue compreender isso? O desejo do apóstolo Paulo era ver o progresso da igreja de Colosso. Vamos ler os versos 6 e 7. Ele diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Paulo ora para que aqueles irmãos progridam, para que eles cresçam. Em um primeiro momento, no verso 6, ele diz: ora, assim como vocês receberam Cristo Jesus, assim andai nele. Em um primeiro momento, Paulo pressupõe o seguinte, a porção inicial do verso 6, as pessoas que estavam recebendo essa carta eram crentes, haviam compreendido a cruz ensanguentada, a doutrina que Paulo ensinou no capítulo 1, do verso 13 ao verso 23. De acordo com as informações que Epáfras repassou a Paulo, e sendo Epáfras um aluno de Paulo, Paulo está dizendo: eu creio no meu coração que vocês receberam o Senhor Jesus, que vocês ouviram o evangelho genuíno. Portanto, porção final do verso 6, permaneçam nele, andai nele. A expressão grega que Paulo usou aqui tem a ver com progredir nele, fazer um bom uso dele, aprofundar o seu relacionamento com ele. Paulo está dizendo: não se deem por satisfeitos pelas informações iniciais que vocês receberam de Epáfras, meus irmãos, não. Se vocês puderem progredir em Cristo, progridam. Se vocês puderem aprofundar o conhecimento nele, aprofundem, não se deem por satisfeitos. O Senhor Jesus é uma fonte inestimável, inesgotável de conhecimento. Não há ninguém que mergulhe nessa fonte e que não retorne com tesouros preciosíssimos. Portanto, meu irmão, se você tem a oportunidade de crescer nesse conhecimento, cresça. Porque você só reunirá condições de vencer a pressão dos falsos mestres. Versículo 7, se você estiver radicado, edificado e confirmado na fé. Falsos mestres estavam assediando a comunidade de Colosso, dizendo que aqueles irmãos precisavam descobrir um determinado mistério, um mistério que estava à disposição dos mais profundos na fé, mas que não estava à disposição dos neófitos. Isso criava grupos dentro da igreja. Jesus não nos ensina isso. Aqueles hereges ensinavam que havia um conhecimento alheio à Escritura, à parte da Escritura, que aquelas pessoas precisavam procurar. Nesse momento, a heresia colossense, ela bebe de uma outra heresia chamada gnosticismo. E esses falsos mestres ensinavam aos irmãos que eles tinham que ler todos os livros que estavam à disposição, à procura desse conhecimento, que eles não sabiam de fato qual era, mas que eles precisavam descobrir. E o apóstolo Paulo combate isso, dizendo que o mistério de Deus é Cristo, e que eles não precisavam procurar plenitude de conhecimento em nenhum outro lugar, porque em Cristo Jesus habita corporalmente toda a plenitude do ser de Deus. Mas para que eles permanecessem sadios e crescendo, eles precisavam estar radicados,
edificados e confirmados em Cristo Jesus. São 3 verbos que apontam para uma sequência de crescimento. O apóstolo Paulo, com o verbo radicar, diz: vocês precisam ter uma base bem feita. Meus irmãos, como princípio é importante. Como algumas pessoas preciosas sofrem pelo fato de terem começado mal. Porque se construir é difícil, você não tem ideia como é difícil destruir para depois construir. Então Paulo diz: já que vocês foram bem educados, privilegiem essa base, mas não se deem por satisfeitos. Uma vez radicados, sejam edificados. A ideia agora é de construir sobre a base bem feita. É de crescer intelectualmente, através da exposição que você está ouvindo. Meu irmão, se os pregadores que ocupam o púlpito da sua igreja não lhe desafiam intelectualmente, alguma coisa está errada. Se você frequenta uma igreja que não te oferece ferramentas para crescer, alguma coisa está errada. Se na comunidade que você frequenta, você não encontra valores para nortear a sua família, princípios para educar os seus filhos, alguma coisa está errada. Mas se você encontra isso na sua comunidade de fé, quem está errado é você. Porque você tem oportunidade para crescer e não cresce. Portanto, levante-se e Cristo te esclarecerá. Radicados, edificados e mais, confirmados. Traz a ideia de que a base e a construção que está sendo feita sobre a base deve ser testada. Você lembra da casa que é construída sobre a rocha? Ela cai de qualquer forma? Não. Ainda que se levantem os ventos e os rios deem contra ela, ela permanecerá de pé, porque ela foi radicada e ela foi edificada. Versículo 7, a porção final: assim como vocês foram instruídos, catequizados, educados. Vocês percebem como o estudo da teologia é importante? Tem alguns irmãos que eles não gostam de teologia, porque em virtude de uma interpretação equivocada que diz que a letra mata, e as pessoas que dizem que a letra mata, elas não estão fazendo menção ao Antigo Testamento, que de fato apenas servia para nos condenar, para mostrar que nós éramos pecadores. Quando eles dizem nos dias atuais que a letra mata, em outras palavras eles estão dizendo o seguinte: olha, não estuda não, porque se você estudar, você vai esfriar na fé. Não frequenta seminário de teologia não, a letra mata. Eu conheço um fulaninho ali que era uma bênção, foi para o seminário, naufragou. Meus irmãos, o que é isso? Eu respeito profundamente os irmãos preciosos que pensam dessa maneira, mas eu não consigo concordar, irmãos. Porque teologia é o estudo de Deus, essa é a raiz etimológica, teos, Deus, e logia é estudo, é estudar Deus, é se aproximar de Deus. Na minha maneira de ver, o conhecimento que você tem de Deus definirá o tipo de marido que você será. O conhecimento que você tem de Deus definirá o tipo de esposa que você será. Por exemplo, as irmãs que não vieram hoje para a escola bíblica dominical, infelizmente perderam uma alegria preciosa para as suas almas eternas. Depois procurem no YouTube, no canal da nossa igreja. Inclusive, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, em nome de Jesus, né? Uma bênção. Uma verdadeira aula de como as irmãs crentes, piedosas, mulheres de Deus devem se posicionar. Explicação de qual deve ser o comportamento se o marido for crente, se não for crente, se o marido for fiel às escrituras, se não for. Glória a Deus por isso. E no próximo domingo é para os homens, hein? Então você, homem, irmã, pegue na mão do varão, traga ele, que domingo vai ser uma benção. Então cresça em nome de Jesus. Cresça, não se permita enganar, crie raízes. Você lembra da parábola do semeador? O Senhor Jesus nos fala a respeito de um tipo específico de terreno, o terreno rochoso. A semente cai no terreno rochoso e ela não consegue
aprofundar as raízes, para ir buscar nutrientes lá embaixo. Então, quando vem as primeiras provações, Jesus usa o exemplo do sol que chega. Aquela planta, por não ter raízes profundas, por não conseguir buscar os nutrientes, ela não vai conseguir prevalecer contra as provações e ela vai definhar até secar. É uma parábola que tem a ver com o nosso comportamento espiritual, com a nossa robustez teológica, com o nosso preparo intelectual. A nossa geração é muito abençoada, irmãos. Eu digo, e essa é uma experiência minha, é uma opinião minha. Eu creio que nós brasileiros desta geração tivemos o prazer, a oportunidade de termos os melhores pregadores que o Brasil já produziu. Eu gosto muito de história, eu gosto muito de história da igreja, eu olho para a história do nosso país, nós tivemos momentos preciosos, mas atualmente nós reunimos para a glória de Deus alguns dos melhores pregadores que a igreja brasileira já produziu, irmãos. Tudo à disposição de um clique. Nós somos indesculpáveis, nós precisamos ser radicados e edificados e confirmados na fé, sim ou não? Muito bem, portanto nós precisamos ter cuidado, porque há doutrinas que são inegociáveis. Verso 8, vamos lá? Verso 8, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês foram aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele vocês foram circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Com base em tudo isso, verso 8, Paulo diz: tenham cuidado para não serem enganados por ninguém. Cuidado com filosofias. Nós temos teologia da prosperidade, temos teologia do coach. Meu irmão, cuidado com alguém que manda você urrar como um leão. Meu irmão, em nome de Jesus, pleno século 21, tem gente imitando leão. Cuidado com essas vãs sutilezas, com essas palavras bonitas, com toda essa sofisticação, com todo esse glamour, com toda essa exuberância. Tudo conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Onde Cristo se manifesta? Na palavra. Na palavra. Provavelmente os falsos mestres dessa época eram tais quais os falsos mestres atuais, sofisticados, bem vestidos, bem arrumados, um vocabulário rebuscado, homens que andavam com desenvoltura pelos corredores do saber humano, e a igreja ama requinte, beleza, sofisticação. Eu não tenho nada contra esse tipo de coisa, mas se é conforme a tradição dos homens e os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, meus amados irmãos, que seja anátema. A prova de que algo que está acontecendo é real é se você, ao submetê-lo ao crivo das Escrituras, aquilo é aprovado ou não. Porque, versículo 9, nele, leia-se, em Cristo, habita corporalmente toda a pleroma, toda a plenitude da divindade.
Se nós temos a Cristo Jesus, irmãos, nós não nos deixamos demover da nossa fé. Esses homens sofisticados, esses homens que abraçam a teologia da prosperidade, a teologia do coach, eles não conseguem nos ludibriar, porque nós sabemos, no que diz respeito à teologia da prosperidade, que o nosso tesouro é Cristo. Porque nós sabemos, no que diz respeito à teologia do coach, que nós não temos mais nenhum vazio no coração, todo ele foi preenchido na vitória do Calvário. Temos Cristo, temos tudo. Podemos estar em algum momento chateados, entristecidos, angustiados, mas nós sabemos que aquele que nos chamou no princípio será fiel para nos preservar seguros até o final. Não é dessa maneira, irmãos. Em Cristo nós temos toda a plenitude do ser de Deus, tudo o que nós precisamos para ter os nossos pecados perdoados e a ira de Deus afastada, de uma vez por todas, nós encontramos em Cristo. Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Ele que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, nele em quem foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo é por meio dele e para ele. E não apenas isso, olhe para o verso 10, também nele estáis aperfeiçoados. Paulo diz isso para que a comunidade descansasse. Ele havia ensinado, versículos atrás, nós já passamos por ele, que precisamos estar radicados, edificados e aperfeiçoados. Paulo, que era um escritor brilhante, nesse momento, sendo inspirado pelo Espírito Santo, sabendo que provavelmente os irmãos estavam pensando, meu Deus, eu tenho progredido? Será que eu tenho escolhido o caminho certo? Paulo está respondendo no verso 10, ele diz, também nele estáis aperfeiçoados. Sim, você está em Cristo, você está no caminho certo. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele vocês estão sendo circuncidados, não por intermédio de mãos como na antiga lei, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Esse despojamento do corpo da carne nada mais é do que o nosso processo de santificação. O que Paulo está dizendo é o seguinte: você quer saber se de fato você está sendo aperfeiçoado em Cristo? Basta fazer uma análise simples. Quanto tempo de evangelho você tem? 1 ano? 2 anos? 10 anos? Em quais aspectos você cresceu, meu irmão? Em quais áreas da sua vida você melhorou? Esse despojamento do corpo da vossa carne é você saindo do ponto A para o ponto B. É você olhar para a sua trajetória cristã, para tudo que você aprendeu na sua comunidade de fé, no nosso caso, a igreja OBPC no Presidente Médici, e poder dizer para o seu coração, eu tenho crescido. Essa igreja, a luz do evangelho, tem feito bem para a minha alma eterna. Eu sou uma esposa melhor, eu sou um marido melhor, eu sou um filho melhor, eu sou o melhor funcionário, eu sou o melhor cidadão, e o mais importante, eu sou o melhor servo, o melhor adorador. Nisso você percebe se está crescendo, e isso deve fazer o seu coração descansar, porque nesse momento você compreende que de fato você é uma nova criatura, que as coisas velhas passaram e você está vivendo uma nova realidade, uma nova esfera de relacionamentos. O que Paulo nos ensina a partir do verso 12, quando ele diz que nós somos aperfeiçoados em Cristo e podemos crescer nele, porque previamente, versículo 12, nós fomos sepultados juntamente com ele no batismo, mas nós também fomos ressuscitados juntamente com ele, através da fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, no qual igualmente fostes ressuscitados, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Eu amo essa porção final do verso. O que Paulo está dizendo, irmãos, nesse verso 12, é um resumo
de tudo que ele diz em Romanos capítulo 6. Há vários dias atrás, eu preguei aqui em Romanos capítulo 6, eu não sei se mais algum outro pastor pregou, mas em Romanos capítulo 6, o que é que Paulo nos ensina? Doutrina da regeneração. O resumo está nesse verso 12. O que é que Paulo nos explica aqui? Ora, nós fomos sepultados em Cristo, no batismo. Esse batismo que Paulo está dizendo, não é o batismo nas águas. Essa palavra batismo que Paulo usa aqui, é uma palavra grega para união. É como se, em outras palavras, Paulo estivesse dizendo assim: tendo sido sepultados juntamente com Cristo, unido a Ele, no momento em que Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Paulo está dizendo que por meio da fé, você uniu-se a Cristo na morte dele. Ou seja, você morreu para a autoridade do pecado. E para que não reste dúvida de que isso aconteceu, você não apenas morreu por meio da fé, junto com Cristo. Paulo diz que você também foi sepultado com Ele. Ou seja, toda a autoridade que o velho homem tinha sobre você, toda a aliança que você tinha com Adão, caiu por terra. Porque de acordo com Romanos capítulo 7, a aliança só prevalece enquanto um dos cônjuges está vivo. Mas se o cônjuge morrer, o que permaneceu vivo está livre para contrair novas núpcias. Quando você, unido a Cristo, morreu para o pecado e ressuscitou juntamente com Ele, você abandonou a antiga natureza que você tinha herdado de Adão e você ressuscitou com uma nova natureza, livre para contrair um novo relacionamento. Agora que você está livre, você está dentro de uma nova e eterna aliança que tem como base o sangue de Cristo. Portanto, você olha para o verso 12 e Paulo está lembrando a você que você foi morto e sepultado, mas que você também ressuscitou com Cristo através da fé. Portanto, meu irmão, versículo 13, entenda de uma vez por todas, que você, que outrora estava morto por causa das suas transgressões e pela incircuncisão da sua carne, teve todos esses pecados perdoados pelo Senhor Jesus, no momento em que Ele sangrou por você na cruz. As palavras exatas estão do verso 13 ao verso 15, quando Paulo diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os vossos delitos. E tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Você morreu e foi sepultado e ressuscitou juntamente com Cristo. Quando isso aconteceu, olhe para o verso 13. No momento em que você ressuscitou juntamente com Cristo. Ele vos deu vida juntamente com Ele. Ressuscitou com Cristo por meio da fé. Então você teve perdoado todos os seus delitos. Como foi que Jesus fez isso? Versículo 14. Na cruz do Calvário, Ele pegou todos os seus pecados, todos eles. O pecado original que você herdou de Adão e todos os pecados que você já tinha cometido, estava cometendo e ia cometer até o final da sua vida. Paulo personifica isso como uma espécie de lista, uma lista que nos era contrária. Tudo que você devia e que tornava Deus irado contra você, Jesus retira isso de você e Ele crava onde? Na cruz. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, e Paulo faz menção aos 10 mandamentos aqui, o qual nos era prejudicial, Ele removeu tudo isso das nossas vidas inteiramente, encravando os nossos pecados na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expondo aos desprezo, triunfando neles na cruz. Triunfando neles na cruz. Portanto, meus amados irmãos,
Agora que nós somos livres, nós não podemos permitir que ninguém venha nos enganar. Depois de Cristo ter feito tudo isso, perceba, olha a linha de argumentação do apóstolo Paulo. Nunca conheceu aquela igreja pessoalmente, mas ele está orando por essa igreja, para que essa igreja vença esses falsos mestres, para que esses irmãos que foram instruídos em Cristo, que começaram bem nele, permaneçam nele radicados e edificados e confirmados na fé, sabendo que os pecados deles haviam sido perdoados por Cristo Jesus na cruz do Calvário, quando Jesus triunfou sobre todos os inimigos, vencendo, no momento em que esvaía-se em sangue por nós, tudo isso por nós. Agora que nós conquistamos tudo isso em Cristo, em nome de Jesus, desse Jesus, não se deixe mais uma vez enganar, ter uma fé equivocada. Não é isso que Paulo vai dizer do verso 16 para o verso 19, e aqui nós encerramos. Paulo diz: com base em tudo isso, meus irmãos de Colosso, de Laodiceia, ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, dia de festa, lua nova ou sábados, porque tudo isso era sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Como Paulo termina esse capítulo 2 e eu a minha fala, para nós irmos à ceia do Senhor, meus irmãos. Falsos mestres na igreja de Colosso, pressionando a igreja. Paulo traz doutrina no capítulo 1, ele ora e diz quais os argumentos para que a igreja permanecesse de pé no capítulo 2, e agora no final do capítulo ele diz, com base em tudo isso, não permita que ninguém vos venha enganar, vos venha julgar pelo que vocês comem. E Paulo está fazendo menção à dieta dos judeus, pelo que vocês bebem, por dias de festa, por sábados, lua nova. Ainda nos dias atuais nós temos pessoas preocupadas em guardar o sábado, que era uma sombra que apontava para o Senhor Jesus, irmãos. Pessoas preocupadas com o que... Tudo isso era sombra. Por que Paulo diz que tudo isso era sombra? Todo esse argumento do Antigo Testamento apontava para Jesus. As festas, os ajuntamentos solenes, a guarda do sábado, tudo isso era pedagógico para que você encontrasse parâmetros, para que quando o Messias viesse, você não precisasse mais olhar para a sombra, porque uma vez que ele veio, você pode olhar diretamente para ele. Pedagogicamente, o que está acontecendo? No período do Antigo Testamento, as pessoas viam uma sombra. Imagine que há uma luz por trás de mim, e que eu estou caminhando em direção a você. Até o momento em que eu não chego até você, você consegue ver que a minha sombra se aproxima. Então, através da minha sombra, você sabe que eu estou vindo. Os irmãos estão conseguindo me acompanhar? Você está parado e a sombra vem se aproximando de você, e você está olhando para a sombra. E ela vai se tornando cada vez maior e maior, até que finalmente a pessoa está do seu lado, passa de você. O que é que Paulo está nos ensinando? Que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela promessa de que um dia o Messias viria. Elas olhavam para a sombra, porque no Antigo Testamento ele estava se aproximando. A partir do Novo Testamento nós não precisamos mais olhar para a sombra. Ele já veio. Nós podemos olhar diretamente para ele. Vocês conseguiram compreender? Portanto, ninguém se faça árbitro contra vós outros, com pretexto de humildade, culto dos anjos, baseados em visões, enfatuados sem motivo em sua mente carnal, e não retendo a cabeça, que é o Senhor Jesus, do qual o corpo, suprido e bem vinculado, cresce o crescimento que procede de Deus. Portanto, meus queridos irmãos, se nós já morremos com Cristo,
e se nós já ressuscitamos com Ele, se nós estamos olhando diretamente para Ele, que é a plenitude do ser de Deus, a expressão exata do seu ser, não se deixe dominar por pessoas que se levantam dizendo: não toque nisso, não faça aquilo, não leia esse livro, não frequente determinada igreja, não tenha comunhão com outros irmãos, não frequente outros arraiais, não faça parte de conferências, não faça parte de congressos. Em nome de Jesus, se você se encontra num local onde as pessoas te algemam, te manietam, não permita que você tenha comunhão, que você estude, que você cresça, que você se aproxime mais do Senhor Jesus. Saia desse lugar, provavelmente você está numa seita. Porque esses falsos mestres se arrogam muito espirituais. Contudo, tudo isso que eles ensinam, versículo 23, tem a aparência de sabedoria e de culto de si mesmo, mas na verdade é uma falsa humildade. Não possui qualquer valor contra a sensualidade, contra os desejos e os prazeres da carne. Se nós temos a Cristo Jesus, nós temos tudo. Se você frequenta uma igreja verdadeiramente sadia, não há problema nenhum em você visitar qualquer uma outra igreja. O seu pastor não tem medo de nenhum outro púlpito. No bom sentido, amém, irmãos? Porque se você está ouvindo a verdade aqui, a verdade que você está ouvindo aqui, você vai ouvir em qualquer lugar. Se você frequenta uma igreja de fato sadia, o seu pastor ele vai ali presentear com livros. Ele vai incentivar você a frequentar um seminário de teologia. Ele vai querer que você cresça e que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Então, em nome de Jesus, se você tiver oportunidade para crescer, cresça, aprofunde as suas raízes, não se permita dominar. Jesus é belíssimo e nós precisamos conhecê-lo. Amém?